Helena Duarte havia sido esposa de Ricardo Vargas por 4 anos. Um casamento que começou por amor, mas terminou em silêncio e distância. Ele era o poderoso líder de uma organização criminosa. Ela, a professora que tentou desesperadamente separar o homem que amava do monstro que ele se tornara. Quando finalmente pediu o divórcio, Ricardo assinou sem lutar, deixando-a ir com a frieza de quem fecha mais um negócio. Helena reconstruiu sua vida, voltou a lecionar, encontrou paz na simplicidade. Mas então descobriu que estava grávida, de 6 meses, quando o estresse e trauma haviam mascarado os sinais. Grávida do filho de um homem que a deixou partir sem olhar para trás. E agora, entrando naquela clínica para exame de rotina, ela estava prestes a ver o único homem que nunca esperava encontrar novamente. Helena Duarte segurou a alça da bolsa com mais força do que o necessário enquanto empurrava a porta de vidro da clínica Santa Clara. 6 meses. Havia exatos 6 meses desde que assinara os papéis do divórcio. Desde que saíra daquela mansão fria pela última vez, jurando nunca mais olhar para trás. A clínica era moderna e acolhedora, com paredes em tons suaves de bege e plantas estrategicamente posicionadas para criar atmosfera de calma. Helena se aproximou da recepção, uma mão inconscientemente indo para a barriga volumosa sob o vestido azul marinho. 5 meses e meio de gravidez. Quase 6 meses desde o divórcio. A matemática era cruel em sua clareza. Bom dia, tenho consulta com a doutora Patrícia às 10 horas. Helena disse à recepcionista, forçando um sorriso. Helena Duarte? Sim. Um momento, por favor. A recepcionista digitou algo no computador. Pode aguardar na sala de espera? A doutora está atendendo, mas não deve demorar. Helena acenou e se virou, procurando um assento longe da janela. Não queria luz demais, chamando atenção para sua barriga. Mesmo depois de quase 2 meses sabendo da gravidez, ainda se sentia exposta, vulnerável. Como se todos pudessem ver não apenas o bebê, mas toda a história complicada por trás dele. Ela havia descoberto há 7 semanas, em uma consulta de emergência depois de desmaiar na escola onde lecionava. O médico havia ficado perplexo. Como a senhora não percebeu antes? Mas Helena sabia como. Os últimos meses do casamento haviam sido tão estressantes, tão cheios de noites sem dormir e brigas silenciosas, que seu corpo simplesmente parou de funcionar normalmente. Ciclos irregulares, perda de apetite, exaustão constante. Ela atribuíra tudo ao trauma emocional. Nunca imaginou que estava carregando uma vida, o filho de Ricardo. Helena fechou os olhos, tentando empurrar o pensamento para longe. Ela não havia contado a ele. Não ia contar. Que direito ele tinha de saber? O homem que escolhera o crime sobre ela, que deixara o casamento morrer sem lutar, que assinara os papéis de divórcio com a mesma indiferença que assinava contratos de negócios? Não, este bebê era dela, só dela. Helena? A voz fez cada nervo em seu corpo congelar. Não, não podia ser. Helena abriu os olhos lentamente, o coração martelando contra as costelas, e encontrou a última pessoa no mundo que queria ver. Ricardo Vargas estava parado a 3 metros dela, também claramente em choque. Ele vestia calças escuras e camisa cinza de mangas dobradas, casual para seus padrões, e tinha o braço esquerdo enfaixado, apoiado em uma tipóia improvisada. Sangue manchava a manga da camisa. Mas o que prendeu Helena não foi o ferimento, foi a forma como os olhos dele, aqueles olhos castanhos escuros que ela conhecera tão bem, varreram de seu rosto para sua barriga e congelaram ali. A expressão que cruzou suas feições foi algo entre choque absoluto e algo que Helena não conseguia nomear. Dor, confusão, raiva. Helena, ele repetiu, a voz mais baixa agora, rouca. Você está... Senhor Vargas, uma enfermeira apareceu em uma porta lateral. Podemos atendê-lo agora. O ferimento precisa de atenção imediata. Ricardo não se moveu, olhos ainda fixos na barriga de Helena. Senhor, um momento, Ricardo disse, finalmente olhando para a enfermeira. Então, de volta para Helena. Precisamos conversar. Não,
Helena disse, encontrando sua voz finalmente. Não precisamos. Helena, seu braço está sangrando. Ela cortou, forçando frieza em sua voz. Deveria cuidar disso. Depois, Ricardo insistiu. Me espere, por favor. Não. Senhor Vargas, realmente precisamos... 5 minutos. Ricardo disse à enfermeira, autoridade em sua voz. Aquela autoridade que fazia pessoas obedecerem sem questionar. Então, mais suave, para Helena. 5 minutos. É tudo o que peço. Helena deveria ter dito não novamente. Deveria ter se levantado e saído daquela clínica imediatamente. Mas algo na forma como ele olhava para ela, algo no tom de sua voz, a fez hesitar. Cuide do seu braço primeiro, ela disse finalmente, a voz cansada. Depois conversamos. Ricardo acenou, um movimento curto, e seguiu a enfermeira para dentro. Helena o assistiu desaparecer, então enterrou o rosto nas mãos. De todas as clínicas em São Paulo, por que ela teve que escolher esta? Por que ele teve que estar aqui exatamente agora? O universo claramente tinha senso de humor cruel. 20 minutos depois, não 5. Ricardo emergiu com o braço adequadamente enfaixado, vestindo uma camisa limpa que claramente alguém havia providenciado. Ele procurou Helena imediatamente e caminhou direto até onde ela estava sentada, ignorando os olhares curiosos de outros pacientes. Vamos lá fora, ele disse, não uma pergunta. Helena considerou recusar, mas percebeu que estavam começando a atrair atenção. E a última coisa que precisava era de uma cena. Ela se levantou, movimento mais difícil do que costumava ser com a barriga, e seguiu Ricardo para fora da clínica. Eles pararam na área externa, parcialmente coberta, onde havia alguns bancos de jardim. Ricardo gesticulou para que ela se sentasse, mas permaneceu em pé, olhando para ela com expressão que Helena não conseguia ler completamente. É meu, ele disse finalmente. Não uma pergunta, uma afirmação. Não é da sua conta. Helena respondeu, olhando para as próprias mãos. Helena, você está grávida de quantos meses? Também não é da sua conta. Pelo amor de Deus! Frustração sangrou na voz de Ricardo. Olhe para você. 5 meses? 6? Helena não respondeu. Nós nos divorciamos há 6 meses, Ricardo continuou, a voz ficando mais áspera. A não ser que você tenha, imediatamente após... Ele parou, algo perigoso cruzando sua expressão. Tem outra pessoa? E se tiver? Helena desafiou, finalmente olhando para ele. Você assinou os papéis, Ricardo. Me deixou ir sem lutar, sem uma palavra. O que eu faço com minha vida agora não é problema seu. Não é meu? Ricardo riu, mas não havia humor no som. Se esse bebê é meu, então é absolutamente meu problema. Você perdeu o direito de opinar sobre minha vida quando escolheu seu império criminoso sobre nossa família. Helena disse, a voz tremendo agora de emoção contida. Quando disse que não podia mudar, que era quem era, quando me fez escolher entre te amar e me respeitar. Eu nunca pedi para você escolher. Não precisou pedir. Helena estava de pé agora, meses de dor e raiva finalmente quebrando. Eu via a violência, Ricardo. Via o sangue. Via você saindo no meio da noite e voltando com olhos vazios. Via o homem que amei desaparecer em algo que eu não reconhecia. E quando implorei, quando pedi apenas uma vez para você tentar sair, para tentarmos uma vida diferente, você disse não. Disse que era tarde demais, que você era o que era. E eu estava certo, Ricardo disse, a voz dura. Você acha que é simples sair? Você acha que posso apenas parar? Eu achei que me amava o suficiente para tentar. Silêncio caiu entre eles pesado e doloroso. Eu amava, Ricardo disse finalmente mais baixo. Amo, mas amor não muda a realidade, Helena. Não muda quem eu sou, o que construí, os inimigos que tenho. Deixar você ir foi me proteger. Se soubessem o quanto você significava, então deixou ser fácil. Helena disse amargamente. Assinou os papéis, não lutou. Porque você merecia alguém melhor, Ricardo disse, e havia dor genuína em sua voz agora. Merecia vida normal, segurança, futuro sem olhar por cima do ombro. Eu não podia dar isso. E agora? Helena colocou a mão na barriga. O que você pode dar agora? Ricardo seguiu o movimento, olhos fixos em sua mão. É meu,
Ele repetiu, mais suave desta vez. Por favor, diga a verdade. Helena fechou os olhos. Poderia mentir, deveria mentir, mas olhando para ele agora, vendo a vulnerabilidade cuidadosamente escondida em seus olhos, não conseguiu. Sim, ela sussurrou. É seu. Ela viu o impacto das palavras atingi-lo fisicamente. Ricardo recuou um passo, como se levasse soco. Sua mão foi para o peito, dedos apertando a camisa sobre o coração. 6 meses, ele disse, fazendo a conta. Você estava grávida quando pediu o divórcio. Não sabia, Helena disse rapidamente. Juro que não sabia. Descobri há 7 semanas. Estava tão estressada, tão cansada. Meu corpo parou de funcionar normalmente. Pensei que era só o trauma do fim do casamento. 7 semanas, Ricardo repetiu, processando. E você não me contou. Por que eu contaria? Helena perguntou, a defensividade voltando. Para você aparecer por obrigação? Para você se sentir preso? Você me deixou ir, Ricardo. Fez sua escolha. Você não me deu escolha sobre isto. Ricardo apontou, a voz ficando dura novamente. Sobre meu próprio filho, porque você já havia feito escolhas suficientes por nós dois. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, anos de amor e dor e arrependimento suspensos entre eles. O que você planejava fazer? Ricardo perguntou finalmente. Ter o bebê sozinha? Criá-lo sem pai? Sem me dizer? Sim, Helena disse honestamente. Era exatamente isso que planejava. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Helena, você não tem direitos aqui, Ricardo, ela disse firmemente. Não legalmente, não moralmente. Você escolheu sua vida. Eu escolhi a minha. E minha vida inclui este bebê. Só nós dois. Você está me tirando meu filho, Ricardo disse, e havia algo quebrando em sua voz agora. Estou te poupando de ser dividido entre 2 mundos, Helena respondeu. De ter que escolher entre ser pai e ser quem você é. Porque sabemos que você escolheria, sempre escolhe. Isso não é justo. Nada sobre isso é justo. Helena estava chorando agora, lágrimas que vinha segurando por meses finalmente caindo. Não é justo que eu ame um homem que não pode mudar. Não é justo que este bebê tenha um pai que vive no perigo constante. Não é justo que você me olhe assim, como se eu seja a vilã, quando tudo que estou fazendo é tentar proteger meu filho. Nosso filho, Ricardo corrigiu, dando um passo mais perto. Helena, é nosso filho. Não, ela balançou a cabeça. Você perdeu esse direito quando assinou aqueles papéis, quando me deixou ir sem lutar, quando escolheu sua vida sobre a nossa. Ah, se eu soubesse... O quê? Helena desafiou. O que você teria feito diferente? Teria mudado? Teria deixado tudo para trás? Ricardo não respondeu imediatamente, e nesse silêncio, Helena teve sua resposta. Era o que eu pensava, ela disse, limpando as lágrimas. Então não, Ricardo, você não tem direito a este bebê, porque não teria mudado nada. Ainda seria quem você é. E eu ainda seria a esposa aterrorizada, esperando a ligação dizendo que você está morto. Ela se virou para sair. Helena, espera! A mão dele no braço dela foi gentil, mas ela ainda estremeceu com o toque. Quantas vezes esse toque a confortara? Quantas vezes ela se enrolara nesses braços e se sentira segura? Me dê tempo, Ricardo disse quando ela o encarou. Me dê chance de processar isso, de descobrir o que fazer. Não há nada para fazer. Há tudo para fazer. Ele a interrompeu. Helena, você pode me odiar, pode nunca me perdoar, mas esse é meu filho também, e não vou simplesmente desaparecer. Você já desapareceu, Helena disse suavemente, há 6 meses. Estava te protegendo. Estava se protegendo, Helena corrigiu, de ter que escolher, de ter que mudar. E agora quer voltar porque há um bebê? Não, Ricardo, não funciona assim. Então como funciona? Ele perguntou, e havia desespero em sua voz agora. Me diga. Como eu conserto isso? Você não conserta, Helena disse, puxando seu braço livre. Alguns erros não podem ser consertados. Algumas escolhas não podem ser desfeitas. Você fez as suas, agora eu estou fazendo as minhas. Ela começou a caminhar em direção ao estacionamento, mas Ricardo a seguiu. Vou querer estar envolvido, ele disse. Quando o bebê nascer, vou querer conhecê-lo, ser parte da vida dele. Dela. Helena disse automaticamente. É menina.
Ela viu o impacto disso também. O rosto de Ricardo suavizou, algo como admiração e dor cruzando suas feições. Uma menina, ele repetiu. Vamos ter uma menina. Não, Helena corrigiu firmemente, parando e encarando-o. Eu vou ter uma menina. Você é apenas o doador biológico. Não diga isso. Por que não? É a verdade. Não é, Ricardo disse, dando um passo mais perto. Eles estavam muito próximos agora. E Helena podia ver as linhas de cansaço ao redor de seus olhos, o peso que ele carregava. Eu posso não ser o pai que ela merece. Posso não ser o homem que você queria, mas sou o pai dela, e vou lutar por isso. Você não luta por nada que não seja seu império, Helena disse, mas havia menos convicção em sua voz agora. Lutaria por vocês, Ricardo disse suavemente. Se deixasse. É tarde demais. É? Eles ficaram ali, tão perto que Helena podia sentir seu calor, podia ver as manchas douradas em seus olhos castanhos que sempre amara. Seria tão fácil ceder, tão fácil acreditar que desta vez seria diferente. Mas ela já acreditara antes, e seu coração não sobreviveria a quebrar novamente. Sim, ela disse finalmente, recuando. É tarde demais, Ricardo. Para nós, pelo menos. Quanto ao bebê, vou pensar, mas não prometo nada. É tudo que posso pedir. Helena acenou e continuou até seu carro. Ela não olhou para trás, mesmo sentindo os olhos dele em suas costas. Não até estar dentro do carro, porta fechada, mãos tremendo no volante. Só então ela permitiu que mais lágrimas caíssem, porque a verdade terrível e dolorosa, era que parte dela ainda o amava. Ainda queria acreditar que ele poderia mudar, que eles poderiam ser família, mas querer não tornava real. E amor, como Ricardo mesmo dissera, não mudava a realidade. Ela ligou o carro e saiu do estacionamento, deixando Ricardo para trás mais uma vez. Mas desta vez, sabia que ele não a deixaria ir tão facilmente. Desta vez, havia mais em jogo que apenas seus corações partidos. Havia uma vida inocente que dependia das escolhas que fariam a seguir. E Helena rezou para ter força para fazer as escolhas certas, mesmo que partissem seu coração no processo. 3 meses depois, Helena deu à luz uma menina saudável que tinha os olhos do pai. Ricardo estava lá, na sala de espera, tendo aparecido em cada consulta pré-natal depois daquele dia na clínica. Ele não forçou reconciliação, não pressionou, apenas apareceu, consistentemente. Mudou reuniões, reorganizou negócios, estava presente. E lentamente, vendo-o segurar sua filha pela primeira vez, com mãos trêmulas e lágrimas nos olhos, Helena começou a acreditar. Não em final feliz instantâneo, não em contos de fadas, mas em possibilidade. Em segundas chances construídas não em promessas vazias, mas em ações consistentes, em um homem finalmente lutando pelo que mais importava. Talvez amor pudesse mudar a realidade, um dia de cada vez.